A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amada Igreja de Jesus Cristo, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. Eu sou Marcos Fagner e este é o canal Avivado Espírito, como todos já conhecem, aqueles que me seguem já conhecem, aqueles que não seguem ainda, mas vão seguir. Faça o seu ID. Antes de qualquer coisa, peça para as pessoas compartilhar esse vídeo, peça para as pessoas nos ajudar a levar a palavra de Deus, o reino de Deus em poder, não em palavras persuasivas, assim como dizia Paulo, não em palavras persuasivas de inteligência humana, de sabedoria humana, mas em palavras e demonstração do poder de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os milagres, sobre as maravilhas, sobre os sinais e prodígios. Será que é para o dia de hoje? Será que os milagres que aconteciam antigamente, que estão escritos e descritos na Bíblia Sagrada, será que esses milagres são para os dias de hoje? Eu respondo para você essa pergunta. Os milagres são para o dia de hoje, sim. Foram para o dia de ontem e são para o dia de hoje, serão para os dias que virão. Profetas, no nome de Jesus, profetizas no nome de Jesus, se coloquem em posição. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Cresça no conhecimento dos dons do Espírito Santo. O Senhor é Espírito Santo de Deus. Ele está em busca de pessoas que não se prendem àquilo que passou, aquilo que é passado não interessa apenas para ilustrar o presente e nós temos uma noção do que será o futuro. Nós temos que nos pegar sim a um passado de lembranças, a um passado de exemplos, mas de exemplos da palavra de Deus, exemplos dos feitos de Deus, daquilo que Deus quer para nós. É interessante quando nós falamos em milagres, porque nós cremos apenas que milagres aconteciam naquele tempo, na época de Moisés, na época de Elias, na época de Jesus. Alguns dizem até que, não, naquele tempo era necessário que acontecesse aqueles milagres, porque no Antigo Testamento, os milagres faziam com que o povo acreditasse num Deus uno, num Deus indivisível, e que apontavam para Jesus Cristo. Mas, assim como nos tempos antigos, hoje também nós temos, mesmo depois da vida do Senhor Jesus Cristo, que nem todos creem, há de se observar isso, nem todos creem, existe crença em vários deuses. Isso aí sempre aconteceu e sempre acontecerá até o retorno do Rei dos Reis. E nós temos que entender que os milagres, eles aconteceram antes, ou seja, antigamente aconteceram os milagres, e eles acontecem ainda no dia de hoje. Acontece. É verdade que hoje, devido a uma disseminação exagerada de informações, uma disseminação de homens que se diz de Deus, de fraudes até nos milagres, né? Pessoas que simulam milagres, faz com que o povo cristão, o povo de Deus ou não creiam mais no milagre. Ou então creia apenas no milagre, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, de cura. É porque a cura acontece, não, você vai orando e a cura acontece. Ei, o milagre aconteceu antes e acontecerá agora, mas existirá. Assim como aconteceu na época de Elias, de Moisés, de Jesus, acontecerá em breve um grande avivamento sobre a nação brasileira, que levarão profetas, profetisas, evangelistas, apóstolos até, para outros países. Porque esses países eles estão se enveredando para um mundo extremamente cultural, mas uma cultura disseminada pelas hostes do mal. Uma cultura que ela é regada pelo consumismo, regada pelo globalismo, e esse globalismo, ele naturalmente convergirá para o cumprimento das profecias. As profecias, todas elas que estão na Bíblia Sagrada, elas serão cumpridas. E, por exemplo, a nova ordem mundial, que está sendo implantada a passos largos, e muito de nós cristãos não nos damos conta que essa nova ordem ou nova era, ou conforme queiram chamar, que nós vemos até propaganda que diz que visualiza uma nova era. Nós temos várias propagandas comerciais e o povo de Deus não se dão conta disso. Uma nova era. É uma era marcada para que o povo cristão deixe de credibilizar aquilo que Deus fez,
aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará. Nós temos, por exemplo, a ciência andando por muitas das vezes distoante do pensamento religioso. Eu digo religioso porque várias fés apontam para os milagres. Mas a ciência, por muitas vezes, ela tenta descredibilizar estes milagres e por muitas vezes homens religiosos também tentam descredibilizar a ciência. Nós temos que entender que um complementa o outro, ainda que por muitas das vezes a ciência, quando ela não consegue obter um resultado satisfatório, ela diz assim, não, nós não temos resposta, quando nós sabemos que a resposta disso aí tudo é Deus. Tudo é permitido por Deus. As águas do Nilo se tornaram como sangue. A água, ela não deixou de ser água. Houve uma manipulação de Deus, uma manipulação de compostos químicos que a ciência insiste em dizer. Uns dizem que devido à quantidade de ferro existente, por exemplo, no terreno ou nas algas, e por aí vai, as explicações são diversas. São diversas. Cada tipo de cientista, ele explica de uma forma. O que ele não consegue dizer é que Deus, sim, ele usa a natureza, ele usa os elementos naturais, portanto, os elementos químicos e biológicos, eles são usados para que o milagre aconteça. Por exemplo, quando Moisés feriu a rocha e aquela rocha verteu água, a água não deixou de ser água, a rocha não deixou de ser rocha e a água não deixou de ser água. Mas o milagre foi como Deus proporcionou o desvio daquela água para aquela rocha, para que todos eles bebessem. A ciência, por exemplo, diz que após o rio Nilo ter se transformado em águas como sangue, eles dizem, eu estou falando como, porque eles dizem que foi uma contaminação por algas, e outro diz que foi devido ao excesso de ferro que era estabelecido ali no terreno do rio e que poderá ter havido algum abalo e essa quantidade de ferro se misturou à água, por exemplo, assim se explica assim. Mas ainda que isso fosse verdade, que eu não discuto quanto se é verdade ou não, mas é a forma como o milagre acontece. Se ainda que seja que a ciência diz, não, a água não se transformou em sangue, foi excesso de algas, ou foram excesso de materiais ferrosos na água. Sim, mas por que aconteceu exatamente no momento em que Deus determinou através de Moisés? Sim, o povo pode dizer, a ciência diz, que após essa transformação do rio Nilo em águas de sangue, houve uma peste de rãs. Aí diz, não, a água faltou o oxigênio, com isso as rãs saíram de dentro do rio e por isso elas avançaram sobre todo o Egito. Mas a ciência também, ela não explica por que aconteceu no exato momento que Moisés determinou por ordem do Deus Altíssimo. A ciência diz que após esses animais saírem da água, irem para a terra, ali eles não tinham mais um ambiente propício para a sua reprodução e sua sobrevivência. E a ciência diz, por isso eles morreram. Como eles morreram, o que aconteceu na seguinte, que aquele material, aquelas rãs, elas ficaram em estado de putrefação. E com isso, a ciência diz, e com isso, houve uma infestação de insetos, de piolhos e outros tipos de insetos. Mas a ciência não diz, porque aconteceu no exato momento que Moisés determinou. Nós adiantando um pouco mais, a ciência, ela trata, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Alguns dizem que o povo hebreu, ele não atravessou em uma região de águas profundas, mas eles atravessaram em uma região de águas rasas, que naquele período estavam rasas. Mas a ciência não explica por que os relatos das testemunhas, veja bem, o relato das testemunhas dão conta de que havia a formação de um paredão de água na esquerda e um paredão de água na direita. A ciência diz ainda que devido à força dos ventos, à direção dos ventos,
Além dessa água estar no nível baixo, o vento fazia com que essa água se dissipasse e acabavam que os hebreus conseguiram passar com águas rasas. Mas eles não dão conta de que os relatos dizem que foi em terra seca, que formava esse paredão. E Deus usou o vento, ou seja, usou um elemento natural, porque nós temos que entender que os milagres, eles não são algo fora da realidade do objeto do milagre.